Bem-vindo ao nosso espaço teológico, né? Então aqui será o nosso primeiro vídeo, muitas dificuldades até lançá-lo, dificuldades essas diversas, mas com fé em Deus, Jesus deu vitória para nós. A pauta teológica de hoje trata de um assunto bem interessante. Será que existe uma técnica? Será que existe uma forma? Porque muitas das vezes eu leio uma passagem bíblica e não entendo. A Bíblia não é um livro qualquer, ou seja, um livro que nós temos que ler e abandoná-lo, ou simplesmente colocar em meio a uma prateleira, uma estante, uma biblioteca qualquer. Nós devemos entender que a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Porque ela é a palavra de Deus. É isso que nós iremos discutir no andamento de nossos estudos. Como eu falei, ela não é um livro qualquer, ou seja, mais um livro na história da humanidade. A Bíblia, como a palavra de Deus dada à humanidade, ela precisa ser cuidadosamente lida com o coração. Está escrito em Salmos 68, verso 11, que o Senhor deu a palavra. Se o Senhor deu a palavra, nós podemos entender que Ele deu para alguém. Ninguém dá nada a outra pessoa se não tiver um propósito. Nós temos uma palavra, ou seja, uma escrita no livro de Deus, que está em Jeremias, capítulo 30, verso 2, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva no livro todas as palavras que eu lhe falei. Mas se a Bíblia é a palavra de Deus, e eu preciso entender que tudo que está escrito nela não foi escrito em vão, né? Teve um propósito, teve um objetivo. Todos os textos que nós conhecemos hoje em nossa sociedade têm um propósito, tem um destino certo, né? Tem características próprias. E com a Bíblia não é diferente. Os geógrafos são os homens escolhidos por Deus para escrever o seu livro, para escrever a Bíblia. Esses autores foram reis, príncipes, profetas, poetas, grandes líderes, estadistas e etc. Se a Bíblia foi escrita por homens, então pode ter erros. Muitas seitas, muitas pessoas que não têm responsabilidade com Deus, acabam dizendo e até pregando que a Bíblia tem erros. Que cada pessoa que teve a liberdade dada por Deus para escrever a sua palavra, eles tiveram total consciência daquilo que estavam fazendo. Eles não agiram como um robô, eles não agiram de forma automática. Isso significa dizer que cada pessoa tem uma maneira própria de escrever ou de falar algo. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 23, verso 2, que diz: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Veja que coisa gloriosa, né? O profeta Davi, ele está falando que Deus usou os lábios dele. Deus pode usar os lábios? Pode. Deus pode usar os braços? Pode. Deus pode usar a sua mente? Pode.
Deus pode usar o seu coração para fazer uma atitude boa com o próximo? Pode. Então Deus ele tem desejo de usar as pessoas. O que nós entendemos com isso, que o rei Davi, quando ele começou a escrever aqueles textos, Deus colocou na mente dele o propósito que Deus quis ou que pretendia transmitir para a humanidade, para eu e para você. Amém? Isso é uma verdade poderosa. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao 12, diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. No verso 12, diz assim: as quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Que nós entendemos aqui que os profetas receberam de graça da parte de Deus. E receberam para quê? Receberam para que nós possamos pregar essas boas novas. Então, aqui se mostra um objetivo. A palavra de Deus foi revelada para que o ser humano santificado venha agora a anunciar as boas novas. A palavra Bíblia vem do grego biblios, que significa coleção de livros pequenos. Isso dada a sua composição, livro a livro. A Bíblia contém 66 livros. Um fato interessante que a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores. E esses autores tiveram, como eu falei anteriormente, sua própria capacidade, liberdade e estilo próprio de escrever as Sagradas Escrituras. Sua escrita, deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Sua escrita, isso de Gênesis a Apocalipse, durou aproximadamente, segundo alguns estudiosos, 1.600 anos. Então, assim, o que a gente entende é que não é um livro qualquer. Um livro para levar do princípio à conclusão do mesmo 1.600 anos só pode ser algo da parte de Deus. O que nós podemos entender é o seguinte, que esses homens viveram em épocas completamente diferentes, onde a gente vê que a carga histórica, social, enfim, política também, econômica, já faz com que muitas coisas aconteçam, muitos fatos, melhor dizendo, aconteçam para que as ações da sociedade ou todos os acontecimentos sociais sejam completamente diferentes. E no final de tudo isso, a gente percebe que de Gênesis a Apocalipse tem uma coerência textual muito grande. Um livro se combina com o outro, um livro fala do outro, um livro se cumprimenta através do outro. Há essa conexão, há essa ligação muito grande. Então aqui nós podemos entender que o livro, porque não é um livro a mais, é o livro dos livros como esse, só pode vir de alguém como Deus. Nós temos aqui uma referência de uma pessoa bem conceituada no nosso meio, Antônio Gilberto, que ele diz que a aplicação da primeira da Bíblia
né? Ou seja, aplicada às escrituras, o termo Bíblia, foi dado por João Crisóstomo. Isso no ano de 347 a 407 depois de Cristo. A nossa Bíblia, ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros, escrito em maior parte na língua hebraica. Uma pequena parte do Antigo Testamento foi escrita na língua aramaica, ou seja, no aramaico. O aramaico e muitas outras línguas semíticas sempre foram, ou melhor, são escritas da direita para a esquerda. Porque é importante, eu julgo ser importante a gente falar a respeito da Bíblia, até porque a nossa temática trata hoje sobre como ler a Bíblia e entender, não é verdade? Muitas das vezes as pessoas confundem quando se fala em língua e em idioma. Há uma diferença. A língua, ela é própria do ser humano. Ela pode ser entendida como uma ferramenta que permite o contato entre duas pessoas ou mais. Ela é carregada de regras, de valores, que muitas das vezes estão explícito ou implícito, e também de muitos conceitos linguísticos. Por exemplo, o Brasil fala o português, não é verdade? A Espanha fala o espanhol. O Israel hoje, o idioma padrão oficial é o hebraico. Não o hebraico de antigamente, mas o hebraico moderno. Mas continua sendo o hebraico. E assim sucessivamente. Cada país adota o seu idioma, certo? E como o país adota o idioma, isso é bem evidente que está carregada ou carregado de padrões políticos. Já a língua hebraica, né, ou seja, a antiga língua hebraica, pertence aos grupos das línguas semíticas, surgidas no Oriente Médio, há vários séculos que desempenharam um importante papel social e histórico do povo da época. E nós podemos ver isso, as Sagradas Escrituras, não só no Antigo Testamento, os textos em si, né, estão carregados de muitos conceitos sociais da época. Quando a gente for ler a palavra de Deus, nós devemos considerar essa verdade. Quando a gente fala de interpretação bíblica, ou melhor, da correta aplicação da compreensão nos textos bíblicos, nós estamos tratando sobre hermenêutica. Lá na frente a gente vai discutir sobre isso. Aqui o hebraico, por exemplo, foi escrito da direita para a esquerda, simplesmente porque naqueles tempos a pessoa fazia a gravação com um pedaço de pedra, com um instrumento rústico, e essa pedra ela teria que ficar segurada na mão mais forte, ou seja, um martelo era segurado na mão mais forte, que certamente é a direita. Isso para a grande maioria das pessoas, né? Algumas partes da palavra de Deus foram escritas pela língua semita. O aramaico era falado pelos babilônios, pelos sírios, pelos assírios e por todos os povos naquela região, com diferente dialeto. Inclusive os judeus que depois do exílio babilônico acabaram deixando de falar o hebraico e abraçaram a língua mais popular, que era o aramaico. Inclusive Cristo falava o aramaico. A língua, dizem alguns estudiosos que era a língua principal que ele falava, até porque ele precisava assim levar a palavra de Deus, né, levar o evangelho da salvação, e precisava atender ou atingir um grande número de pessoas. Uma curiosidade é que o aramaico era uma língua bem parecida com o hebraico. Para se ter uma ideia, era mais ou menos como se fosse o português e o espanhol. Então são línguas bem parecidas.